Olá, boa noite. Vamos gravar então a quinta parte do audiobook Alegria Divina, no sexto capítulo de Gene Simons. Pedro surgiu logo em seguida. Trazia com ele uma sacola plástica. O que foi? Não vai reclamar que eu demorei? Olhei para a sacola. Na sacola deve ter algo muito importante para você me deixar meia hora plantado como idiota, Pedro. Ah, agora sim temos o velho resmungão de volta. Não respondi, apenas entrei na Kombi, esperando entrar para irmos embora logo dali. Ele entrou e abriu a sacola, retirando de dentro 3 sacos de papel. Eram pastéis. Sim, ele tinha ido comprar pastéis em uma feira porque sentiu o cheiro de fritura de longe. E estavam todos quentinhos, de vários sabores. Mas apesar do cheiro me deixar com água na boca, eu não podia deixar de ser um resmungão, como Pedro dizia. Você demorou esse tempo todo só para ir comprar pastéis? Ah, Rodrigo, mas são pastéis deliciosos, feitos aqui perto, numa barraquinha de feira de um japonês que é fera no assunto. E eu demorei porque comi alguns por lá, acompanhado com um pouco de caldo de cana, com limão. Mas eu não me esqueci de você, não. Então ele pegou um pastel, deu uma dentada e mostrou o recheio para eu ver como ele tinha razão. Veja como são apetitosos. Olha, tem de bacalhau, camarão, escarola com queijo. Só não tem de carne porque eu não como nada que faça mumu, oinque-oinque, cocoricó, quaque-quaque. Você não come carne? Era só o que me faltava, um vegetariano. Lógico, eu estava com vontade de pegar um pastel e comer de uma bocada só. Mas era preciso manter a pose de chato, por isso recusei e tentei virar a chave na ignição para irmos embora. Mas Pedro começou a fazer barulho com a boca, me provocando. Delicioso. Tentei não rir, mas depois do segundo eu desisti. Dá logo esse pastel aqui, seu chato. Satisfeito por me vencer, ele abriu 2 garrafas de caldo de cana e ofereceu uma para mim. Caldo de cana e pastel é uma combinação tão boa quanto lasanha e vinho tinto, não concorda, Rodrigo? Com a fome que eu estava, até mortadela com tubaína era uma combinação dos céus. Rodrigo, você já reparou que muitas vezes as coisas mais simples do mundo, como esses pastéis com caldo de cana, podem representar momentos de felicidades tão grandes? Por exemplo, as pessoas muitas vezes procuram a felicidade em todos os cantos, acreditando que ela é algo único. Basta você perceber como todos dizem a felicidade como se ela fosse um objeto de desejo. Só que na verdade não existe a felicidade suprema, mas momentos felizes, que somados podem fazer com que uma pessoa seja realmente feliz, entendeu? Parei de mastigar e olhei para ele. Que papo cabeça é esse? Pensei enquanto procurava dentro da sacola plástica um guardanapo de papel para limpar a boca. Só me faltava ele ser um desses filósofos de boteco, desses que sempre tem uma fórmula para todos os problemas da vida. Se é assim, Pedro, então eu sou uma pessoa realmente feliz, porque meus momentos felizes foram muito poucos. Mas o passado deve ser esquecido para que você possa ser feliz, Rodrigo. Por exemplo, os momentos felizes são como moedas, centavos que as pessoas colhem pelo caminho. Só que muitas vezes elas podem olhar para uma dessas moedas e achar que não vale o esforço de se agacharem para pegá-la. Quem busca a felicidade quer encontrar um tesouro, um pote de ouro no fim do arco-íris. Por isso, não dará valor para uma oferta tão irrisória como uma moedinha caída no chão. Horas. O que vale um simples momento de felicidade? O que vale uma alegria casual diante da felicidade completa? Creio que nada, respondi sem saber aonde ele queria chegar. Rodrigo, já percebeu como as pessoas que buscam a felicidade nunca conseguem encontrar nada parecido com ela? E já percebeu que isso acontece porque essas pessoas desprezam os melhores momentos de suas vidas, acreditando que assim, valorizando apenas os grandes feitos e conquistas, serão felizes? Por isso, elas conseguem o que querem, alcançam um sucesso profissional, ou aquele casamento perfeito, mas se sentem vazias porque sentem falta de todas as moedinhas que deixaram pelo caminho. Sabe, aquele momento simples como um sorriso de um filho, aquela piadinha inocente contada no intervalo do almoço com os colegas de serviço, aquele sorvete dividido com a primeira namoradinha de infância, aquele primeiro dia na praia, tudo pode parecer tão pequeno, mas sem esses pequenos detalhes a vida nunca valeria a pena. Então eu respondi. Eu fui alguém que sempre quis o sucesso, mas nunca me preocupei com o que você chama de felicidade, porque minha vida sempre foi uma merda. Aliás, mesmo que eu tivesse recolhido todas as moedinhas que encontrei pelo caminho,
Acho que não daria para comprar um picolé. Mas quem disse que seu caminho acabou, Rodrigo? Quem disse que você não irá viver momentos felizes suficientes para nunca mais lamentar o que perdeu? Sabe, muitas vezes vocês sofrem muito mais por causa do que acreditam ser correto, como o filho se sentir obrigado a amar um pai. Então as pessoas acabam se prendendo à dor e acabam se esquecendo de viver porque ficam cegas pelo rancor. Só que o rancor não passa de orgulho ferido, de não ser capaz de aceitar os erros dos outros. Por mais que tenham te machucado e feito você sofrer, entenda que ninguém merece ser carregado eternamente dentro da sua alma. A libertação não está apenas em não querer mais a vingança, mas na aceitação de que tudo, por pior que tenha sido, deve morrer para que algo de bom possa ocupar o espaço deixado pelo mal que deve partir. Estranho ele tocar nesse assunto de amor de pai e do vazio deixado pela raiva. Mas para mim a conversa estava longa demais. Estava anoitecendo e ainda estávamos em Santos. Não que eu tivesse pressa em terminar minha viagem. Se fosse assim, jamais a faria de Kombi, um veículo quase medieval. Aliás, eu ainda não fazia ideia de onde ficava o meu destino, mas iria encontrá-lo. Faltava pouco para deixarmos Santos e eu dirigia ouvindo um dos CDs de Pedro. O som da música pelo menos abafava os ruídos que vinham de trás, de onde Pedro tirava um cochilo para terminar de digerir os pastéis. Meu Deus, como ronca alto! Pensei admirado com a potência sonora de alguém tão pequeno. De repente, o CD deu uma travada e pulou para uma música do Kiss, Detroit Rock City. Eu era louco pelo Kiss, tanto que nos meus tempos de vacas gordas, peguei um voo para Los Angeles só para ver um de seus shows. E agora eu estava ali, naquela Kombi, cantando, fingindo tocar uma guitarra imaginária, revivendo um dos momentos mais felizes da minha vida. Na hora não dei muita atenção, mas conforme ia dirigindo, notei que os tipos de carros que passavam por nós iam mudando. Lógico, isso era normal. Carros existem aos montes de vários modelos. O estranho era que de uma hora para outra eles começaram a mudar, indo dos modelos novos de 2010 na época para modelos mais antigos, com 10, 15, 20 anos. Achei que era porque estávamos em um bairro pobre onde nem todos podiam comprar um carro novo. Então a música acabou e o motor da Kombi morreu, assim, sem mais nem menos. Aproveitando o embalo, manobrei até conseguir parar do lado de uma calçada, deixando a pista livre. Girei a chave, pisei no acelerador, mas nada acontecia, o motor não respondia. Fiquei irritado. Enquanto eu esperava, notei uma névoa se formando um pouco mais adiante, cerca de 50 metros de onde estava estacionado. Era espessa e parecia fumaça, mas não tinha cheiro. Então, saindo de dentro dela, um grupo de crianças veio caminhando pela avenida. Carregavam paus, pedras, riam e repetiam o tempo todo. Vamos matar, matar. Mas quem é que eles tanto queriam matar? Horas, o mais velho deveria ter no máximo 11 anos, não era normal esse tipo de atitude em crianças. Foi então que passaram por mim e entraram direto no terreno baldio. Continuei observando seus passos até que pararam diante de uma grande caixa de papelão no meio do terreno baldio. O garoto mais velho deu um passo à frente e começou a bater na caixa com um pedaço de pau. Ouvi um ganido alto, um latido desesperado. As outras crianças, talvez incentivadas pela maldade do mais velho, começaram a jogar pedras na caixa, gritando e festejando num êxtase macabro. Não era possível. De dentro da caixa de papelão eu vi um cachorro tentar fugir, mas ele estava preso por uma corda que estava amarrada em um pneu velho de caminhão jogado do lado da caixa. Na hora eu não pensei em mais nada. Abri a porta da Kombi e corri em direção ao pobre animal que gritava de dor com os golpes que recebia. Pedradas, pauladas, quanta maldade havia naqueles corações tão jovens. Foi então que passei pelos moleques e me joguei em cima do pobre animal. Recebi pauladas, pedradas, recebi os golpes em minhas costas e na cabeça. Minha testa sangrava, mas não sentia nenhuma dor. Era a adrenalina, a raiva que me fazia resistir à dor. Pare com isso! Gritei. Eles me olharam assustados. Ouvi um deles falar com ar de deboche. Ih, o tio é doido. Então, limpei o sangue que escorria da minha testa até os meus olhos. Em seguida, olhei em direção a eles, procurando algum sinal de que ao menos tivesse alguma noção do mal que estavam fazendo, mas todos riam, caçoavam de mim. Ih, velho maluco! Foi como um outro menino de não mais de 5 anos me chamou. Sem dar atenção ao que pensavam,
Peguei o cachorrinho no colo e tentei desatar o nó da corda que o prendia. Só que ele estava muito apertado, difícil, quase impossível de desatar só com os dedos. Então eu mordi a corda, usei meus dentes com tanta força que doíam na raiz. E eles riam, faziam piadas, mas mesmo assim eu continuei mordendo até desfazer o maldito nó. Após me levantar com o cachorro no colo, quando me preparava para deixar o local, apareceram mais alguns garotos, só que bem mais velhos. Tinham entre 15 e 17 anos, menos o mais velho deles, que parecia ser o líder, que deveria ter uns 18 anos. Chegaram em motocicletas, acelerando e piscando os faróis. Eram 8 no total e estavam armados. Com o cachorrinho ainda no meu colo, olhei em direção à Kombi, mas nem havia sinal de Pedro. Covarde, vai me deixar morrer aqui sem fazer nada? Pensei na hora. Nisso, eles fizeram um círculo com as motos ao meu redor. E o que parecia ser o líder, o mais velho, desceu da moto, sacou uma pistola e me mandou deixar o cachorro no chão. De jeito nenhum, sem medir as consequências, eu desafiei. Ele não acreditou no que acabara de ouvir. Como podia desafiá-lo assim? E ainda por cima na frente dos outros garotos? Ah, não tinha jeito. Eu sabia que minha jornada iria terminar ali, com aquele cachorro nos braços, morto por um idiota que mal tinha barba na cara. Velho, você é folgado e vai morrer junto com vira-latas, ele me ameaçou. Vai se danar, respondi sem mover um músculo. Não tenho medo de você, seu bosta. Aperta logo esse gatilho e me faz um favor. Foi então que ele pegou a arma e encostou o cano na minha testa, bem no meio dos meus olhos. Olhei diretamente para ele, sem piscar, sem tremer. Não ia lhe dar o gosto de me ver implorar. A única coisa que esperava era o meu fim e que fosse rápido. Apertei o pobre cachorro contra o meu peito e senti que nossos corações batiam juntos, acelerados pelo pavor. Foi então que ele apertou o gatilho, mas eu só ouvi o clique. Apertou novamente, outra vez o clique abafado, mas nada de disparar. Ele olhou para mim sem acreditar no que estava acontecendo. Era muita sorte, 2 tiros e nada de morrer. Desapontado, ele pediu a arma de outro colega que a entregou já engatilhada. Pode usar porque 3/8 não falha. Ele apertou o gatilho e novamente clique. Girou o tambor e apertou e clique, clique, clique. Olhou ao redor e todos estavam calados, assustados com tamanha coincidência. Horas, 3/8 nunca falha. Então ele olhou para mim sem saber o que fazer. Parecia querer me perguntar o que eu estava fazendo para aquilo tudo estar acontecendo. Mas eu não tinha resposta. No máximo, eu esperava que o próximo clique fosse o último e a minha sorte acabasse. Foi então que fomos interrompidos pela presença de Pedro. Ele chegou e parou ali a pouco mais de 2 metros do bando. E assim que ele falou, todos se viraram para trás, querendo saber quem era aquele pretinho nanico para estar ali querendo atrapalhar a diversão. Olha, se não está funcionando com arma de fogo, por que você não tenta com uma faca? Ele falou para o marginal que tentava me matar. Na hora eu pensei, maldito, desde o início sabia que ele não prestava. E foi com um misto de espanto e ódio que eu vim entregar para ele, para o garoto, uma faca. Então, com a faca na mão, o maldito marginal nem quis saber os motivos de tamanha cordialidade de Pedro. Ele olhou para mim e disse antes de desferir o primeiro golpe. Tua sorte acabou, otário. Um golpe seco. Tum! Olhei para sua mão e a faca estava torta, com a ponta achatada, virada em um L. Ao ver aquilo, ele deu um pulo para trás, assustado. Ele jogou a faca no chão e caminhou, irritado, em direção a Pedro. Quem são vocês? Perguntou diante de sua plateia, que estava tão assombrada quanto ele. Eu sou um anjo e estou aqui para lhes dar uma lição. Um anjo? Até eu senti a vontade de rir daquela conversa fiada de Pedro. E foi o que todos fizeram na hora. E riram nervosamente diante de tal revelação. Um anjo preto, gargalharam. Cá, 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 cá. Ô crioulo, anjos são loiros e têm olhos azuis e você é tão preto que chega a ser azul. Realmente, eu sou azul. De repente, as risadas cessaram. Então vieram os gritos e os pedidos de clemência. Tentavam correr, mas seus pés estavam presos no chão. Alguns tentaram fugir nas motos, mas elas não respondiam, apenas aceleravam e as rodas giravam sem sair do lugar.
Aterrorizados, os meninos mais novos choravam. Os mais velhos imploravam perdão e não era para menos. Pedro havia se transformado em uma figura gigantesca, com mais de 4 metros de altura. Um ser totalmente feito de luz azulada. Era a visão do terror, algo que ao mesmo tempo me deixava encantado e aterrorizado. Mas eu não me movia, eu estava totalmente paralisado. Então, Pedro apontou para o garoto que tentava me matar e o fez flutuar até bem perto de seu rosto. Um rosto medonho, feito de luz e com 2 buracos negros que eram seus olhos. Eram negros e profundos como o inferno, frios e ameaçadores. E sua voz não era mais a mesma, mas um grunhido de gelar a alma. Eu te dou mais uma chance, só mais uma chance, falou para o garoto que ele segurava no ar. Suspenso no ar, sem nenhuma chance de fuga, o garoto chorava, urinava nas calças e jurava: eu faço o que quiser, eu faço o que você quiser, mas não me mate, pelo amor de Deus, não me mate, não me mate. Pedro olhou para os demais que choravam e imploravam. Então ele jogou o garoto no chão e apontou em direção à avenida. Sumam da minha frente, fujam enquanto podem, pois minha ira irá persegui-los se continuarem no caminho do mal. Então todos saíram correndo. Esqueceram as motos, jogaram as armas no chão e correram desesperados. Fugiram em direção da avenida que de repente se abriu um túnel de luz e os engoliu de uma vez. Depois, esse túnel se fechou em um globo negro que girou no ar e se desfez. Eu tinha acabado de ver algo tão estranho, mas mesmo assim a única coisa que me importava no momento era estar vivo. Olhei para o cachorro que ainda abraçava e o puxei para mais perto do meu rosto. Fiquei aliviado por ele estar mais calmo, com a língua de fora, me olhando com aqueles olhos amarelados, como se quisesse dizer: calma, o pior já passou. Mesmo assim, eu me sentia meio entorpecido pelo medo, com as pernas bambas, suor gelado, boca seca, mas eu só queria encontrar forças para sair daquele lugar e voltar para a Kombi. Mas não dava. Parecia que toda a minha energia tinha sido drenada. Eu estava grogue, minha mente estava confusa, estava tonto, fraco demais para dar um único passo. Então tudo escureceu. Já era tarde da noite quando abri meus olhos, despertado pelo sacolejar da Kombi. Notei que estava deitado no banco de trás. Um cobertor estava sobre meu corpo e minha cabeça estava repousada em um travesseiro. Do meu lado estava ele, o cachorro que eu havia livrado da morte. Beijei seu focinho, aliviado por ele estar salvo. Não lamentava o que havia feito por ele. Se pudesse, faria tudo novamente. Pedro percebeu quando acordei e me saudou com seu costumeiro bom humor. Finalmente o belo adormecido acordou. Me sentei no banco para observar onde estávamos, mas o céu estava nublado, escondendo o brilho da lua. A noite estava tão escura que eu só conseguia ver o curto caminho na estrada iluminado pelos faróis da Clotilde. Pedro acendeu as luzes internas, pálidas e amareladas. Com elas, também acendeu as lampadinhas coloridas que ficavam no para-brisas, que piscavam, criando flechas coloridos. Só falta você colocar um som e ligar o globo espelhado para isso aqui virar uma boate. Rodrigo, sabia que as pessoas que acordam sempre de mau humor são chatas até quando estão dormindo? Pedro me provocou. Resmunguei algo e pulei para o banco da frente, ficando ao seu lado. Eu não conseguia me lembrar de muita coisa do que havia acontecido. Só do momento em que aquele garoto apontou a arma para mim. Parecia que a minha mente tinha sido apagada. Me lembrava do cano na minha testa e depois não havia mais nada, nenhuma lembrança. Era estranho. O que aconteceu comigo lá naquele terreno, Pedro? Nada demais, só salvei a sua vida e desci vira-latas com cara de bobo. Como assim me salvou? Perguntei descrente. Pedro, eram 8 marginais e mais um bando de pivetes recém-saídos das fraldas e vários deles estavam armados. Como assim você conseguiu me salvar? Ué, se eu não salvei sua vida, como explica estar aqui são e salvo? Não faço a mínima ideia, respondi. Pedro havia salvo minha vida. Bastaria isso para eu me sentir aliviado e agradecido. Mas a minha natureza curiosa não me deixava relaxar. Eu não podia simplesmente dar de ombros e dizer: valeu, estou te devendo uma. Sem contar que havia uma sensação estranha, um formigamento no meu corpo. Parecia que eu estava eletrificado. E junto com essas sensações me faltava um pedaço do tempo.
Era como se uma luz tivesse se apagado e depois assim simplesmente acendido. Era uma pausa que não fazia sentido. O desenrolar que não se encaixava em nada, entende? Olhei para o meu relógio para ver que horas eram. Queria saber quanto tempo eu estive dormindo. Mas para minha surpresa, tinham se passado 2 dias. Não era possível. Isso não era possível. O relógio deveria estar quebrado. Quem sabe ele se quebrou no meio da confusão. Pedro, eu quero que você me conte o que aconteceu, mas me conte de verdade. Nada no mundo iria me convencer que um baixinho raquítico como ele conseguiu livrar meu rabo daqueles moleques. Vamos lá, Pedro, o que você fez? Você falou com ele sobre esse papo de felicidades? Ou será que você deu todas as nossas mercadorias para eles me deixarem vivo? Provoquei. Pedro me olhou com o canto dos olhos, sério e pensativo. Era a primeira vez que o via assim, sem uma risada ou uma piadinha. Então ele me perguntou se era isso mesmo que eu queria saber, a verdade. Respondi que sim, caso contrário eu perderia meu tempo perguntando. Então ele perguntou se eu realmente queria saber mesmo o que havia acontecido, pois o que ele tinha para dizer poderia me deixar chocado. Que saco, resmunguei. Para que tantas perguntas? Fala logo o que aconteceu, porque está já me cansando. Foi então que ele resolveu falar. Rodrigo, na verdade a minha intenção era só me revelar quando você estivesse pronto para me aceitar. Mas como você não tem paciência, vou recuperar suas lembranças, ok? Recuperar minhas lembranças? Mas que Katsu ele queria dizer com aquilo, com recuperar as minhas lembranças? Foi então que ele tocou minha testa com a ponta dos dedos e tudo se revelou. As lembranças vieram como fragmentos de uma imagem dispersos na escuridão da minha mente, mas que foram se juntando até o momento em que ele apertou o gatilho pela primeira vez. Depois, as imagens foram se alternando, entrando aceleradas em minha mente, depois parando, congelando em uma fração de segundos e depois ganhando vida. Até que vi Pedro se transformando na minha frente. Alívio e terror, satisfação e vingança eram o que eu sentia quando vi erguer aquele marginal no ar. Lembro que pensei na hora, mate-o, queime sua carne até não restar nem os ossos. Mas para mim, aquilo era um tremendo de um absurdo. Era loucura demais para eu aceitar. Horas, deve ter sido um sonho, uma alucinação, pensei na hora. Mas alucinação do quê, se nem droga eu usava? E o mais interessante, que era o gigante de luz, o mesmo gigante que eu vi em meu sonho, em que dizia que eu era como um barco sem rumo no mar. Pedro, que coisa foi aquela? Quem é você, Pedro? Quem é você, me diz? Então, está feliz em saber que sou um anjo? Ok, sejamos lógicos. Eu deveria estar ainda em coma na cama de um hospital lá na UTI da Santa Casa. No mínimo, era isso que deveria estar acontecendo. Resumindo, eu fui atropelado, desmaiei, entrei em coma e desde então eu estou sonhando que estou acordado. Por isso eu fiz o que todo mundo faz nesse tipo de situação, eu me belisquei. Pedro notou minha aflição e começou a rir. Não, Rodrigo, você não está sonhando. Ele esticou a mão até minha cabeça, pegou um tufo de cabelo e puxou com força. Ai! Gritei de dor. Ele sacudiu os cabelos e jogou pela janela da Kombi. Um sonho pode fazer isso, Rodrigo? Sei lá. O cara só podia estar maluco. Pra mim, esse papo de anjo era uma tremenda palhaçada, coisa de gente maluca que curtia esses lances de nova era. Sem contar que a imagem que eu fazia de um anjo era de um cara loiro, forte, muito belo. Algo bem diferente daquele protótipo mal acabado de anão de jardim afrodescendente. Ah, então quer dizer que você é tipo um anjo de terceiro mundo, ironizei. Bem, Rodrigo, você já viu minha verdadeira aparência. Ah, tá bom. Então por que você não é loiro, com os cabelinhos cacheados, não veste uma camisola e nem tem asinhas? Pedro parou a Kombi no acostamento e desligou o motor. Lamentou minha falta de criatividade. Não sabia de onde eu tinha tirado aquela ideia de que eles, os anjos, usavam camisolas. Sem contar que ele se sentiu ofendido por eu ser tão preconceituoso em relação à sua atual aparência. Independente de ele ser ou não um anjo, nada justificava minhas atitudes. Por isso me desculpei por ter sido tão racista. Rodrigo, você sabe por que nós escolhemos um corpo físico? Simples. Nós escolhemos um corpo físico porque vocês jamais conseguiriam suportar os efeitos da nossa energia.
Lembra de como você ficou mal naquele terreno quando me revelei? Bem, isso acontece quando se fica muito tempo perto de um anjo em sua forma original. Você teve sorte, só dormiu 2 dias, mas tem gente que pode dormir por um mês. É, meu caro, seu relógio está funcionando muito bem. Mas não se preocupe, porque nesse tempo todo ficamos em Santos esperando você acordar para continuarmos a viagem. E seria bom você tomar um banho e trocar de roupas, porque depois de 2 dias suando dentro dessa Kombi, você está fedendo mais do que esse vira-lata. Ergui os braços e cheirei minhas axilas. Estavam podres. Eu fedia mais que um estivador no fim de um dia de trabalho. E realmente ele tinha razão, porque no dia em que aquilo aconteceu, diante de sua transformação, meu corpo pareceu pesar 1 tonelada e o ar me faltava nos pulmões. Era como se eu estivesse morrendo sufocado e a minha cabeça doía sem parar. Aliás, agora eu consegui me lembrar de algo bem estranho, que era um som de rádio fora de sintonia que eu ouvia o tempo todo e que chiava e dava uns estalos, parecido com um curto-circuito numa aparelho de TV. Mesmo assim, eu ainda me recusava a acreditar em Pedro. E essa recusa não era por ele não ter argumentos sólidos, mas porque eu simplesmente achava que para tudo existia uma explicação lógica. Pode parecer estranho, mas mesmo não acreditando em nada do que ele dizia, ainda assim eu queria respostas. Vamos fazer de conta que eu acredito em anjos, ok, Pedro? Pedro concordou, balançando a cabeça. Então, já que estamos fazendo de conta, e já que os anjos têm nomes do tipo Gabriel, Miguel, Cicrano, Noel, Leléu, Coisauel, Zé das Couves, El, Fulano, Noel, por que você se chama Pedro? Para começo de conversa, Rodrigo, Miguel e Gabriel são arcanjos e não anjos. E esses aí que você falou, Cicranoel, Leléu, Coisael, Zé das Couves El e Fulanoel, eu nunca ouvi falar. Tá bom, Pedro, então por que você não tem o nome de anjo? Sei lá, eu acho que pior do que Pedro Anjo seria um anjo chamado Raimundo Nonato. Eu ri sozinho da minha piada. Pedro não entendeu meu sarcasmo com relação aos nomes, por isso me corrigiu dizendo que tinha sim um anjo que tinha escolhido o nome de Raimundo Nonato. Claro, eu dei uma gargalhada, mas ele me encarou sem mudar a feição. Quer dizer que vocês, os anjos, costumam ajudar as pessoas, por isso você é meu anjo da guarda, que vai me proteger e guardar de todos os perigos? Não sou seu anjo da guarda, e nem todos os anjos ajudam as pessoas. Existem anjos que gostam de ajudar, mas também existem aqueles que não ligam nem um pouco para os sofrimentos humanos. Se você não é meu anjo da guarda e não está aqui para me ajudar, por que então você me salvou? Rodrigo, eu sou um anjo que gosta de ajudar, mas nem por isso sou um anjo protetor. Mas existem anjos que ajudam os necessitados, outros que protegem os fracos e até mesmo existem anjos que ajudam quem quer ter sucesso nos esportes ou nas artes. Agora mesmo, temos um anjo em Goiás que está ajudando muitos cantores a fazerem sucesso na música. Como assim? Você quer dizer que essa avalanche de duplas sertanejas goianas que canta tererê, tererê é tudo culpa de um anjo com péssimo gosto musical? Bem que eu desconfiei que eles só podiam fazer sucesso por milagre. Então Pedro continuou sua explicação. Ah, e eu também já ajudei um cara muito bom lá da Jamaica, um tal de Bob Marley. Olha, eu não quero me gabar, mas muito do que ele falava em suas músicas foi por minha causa. Então Pedro sacou do bolso uma carteira e tirou uma foto antiga, onde ele estava segurando uma garrafa de cerveja, vestido com uma camiseta horrível com uma estampa de margarida, sentado em uma mesa de bar abraçado com nada mais nada menos do que Bob Marley. Ok, aquilo podia muito bem ser uma montagem. Ainda mais porque, apesar do tempo, ele estava com a mesma cara, com a mesma aparência da foto. Caramba, mas você não envelheceu nada, ironizei. Quanto tempo tem essa foto aí? 30 anos? Ah, não, Rodrigo, essa foto é do começo da carreira dele, lá por 1963. Ah, tá bom, Pedro. Você tem cara de que tem 40 anos no máximo e quer que eu acredite que estava com Bob Marley em 1963? Até então, eu estava me divertindo com ele, pois achava que Pedro não passava de um sujeito com sérios problemas mentais. Não achava que ele era um mentiroso, apenas que acreditava nas suas loucuras, entende? Foi então que ele mudou o jogo perguntando como havia sido meu encontro com meu pai. Gelei. Perdi o sorriso irônico na mesma hora. Como ele sabia do meu pai?
E antes que eu tivesse tempo de perguntar o óbvio, ele respondeu: Sim, fui eu que te coloquei naquele posto de gasolina, lembra? Parece que ele gostou da minha falta de reação. Ué, você perdeu o bom humor, Rodrigo? Sem saber o que dizer, perguntei como ele sabia que meu pai estaria lá e a resposta foi direta: Sou um anjo, lembra? Não fazia sentido. No mínimo, ele sabia que meu pai estava chegando, por isso me deixou lá e foi comprar pastéis. Mas como era possível se eu jamais disse nada sobre mim? Como você sabia sobre meu pai? Insisti. Rodrigo, vamos fazer o seguinte: você vai pensar sobre tudo o que eu lhe disse, e se quiser acreditar ou não, tanto faz, pois ainda serei um anjo. E ele voltou a dirigir e eu pulei para a parte de trás, onde fui recebido com dezenas de lambidas do cãozinho. Não queria conversar, por isso preferi me afastar um pouco. Só que a minha cabeça não descansava. Então eu pensava comigo mesmo: ah, não é possível, esse cara não é anjo coisa nenhuma. Mas eu vi quando ele ficou azul. Ah, deve ser alucinação. Eu sonhei com um anjo, o anjo era azul, estava numa praia, e a imagem do anjo ficou no meu subconsciente, por isso eu ando vendo coisas. Sim, ele é só um maluco com um complexo de superioridade, só isso. Eu pensava num monte de coisa e não conseguia chegar a lugar nenhum. Eu me sentia emburrado, como uma criança que, mesmo curioso, fingia não querer saber de mais nada. Mas, como a curiosidade sempre foi um dos meus pontos fracos, novamente eu puxei assunto. Não sei explicar, mas eu precisava de respostas. E eu esperava que ele me desse algumas delas. Por que vocês anjos ajudam as pessoas? Tentei começar por algo menos óbvio. Eu ajudo porque eu gosto. Sabe, todo mundo tem um hobby, inclusive os anjos. E o meu prazer está em ajudar as pessoas que escolho de acordo com o que elas precisam aprender. Ué, e aqueles papos de que vocês ajudam a humanidade a evoluir? Pedro olhou para mim e balançou negativamente a cabeça. Não, isso foram vocês que inventaram. Além do mais, a humanidade vai evoluir de qualquer jeito, isso é inevitável. O problema é como vocês irão evoluir. Eu já tinha dado o primeiro passo puxando conversa com ele. Agora eu precisava achar um meio dele satisfazer minha curiosidade sobre meu pai. Mas me faltava coragem de perguntar, pois se o fizesse, daria a ele a satisfação de saber que eu estava começando a acreditar nele. Quer dizer que você só está me ajudando por diversão, Pedro? Mas ele era um anjo, não tinha como enganá-lo. Rodrigo, como se sentiu ao ver seu pai depois de tantos anos? Não sei ao certo, Pedro. Durante anos eu sonhei com esse dia, eu queria muito olhar para ele e cuspir na sua cara. Mas quando eu vi, eu me senti vingado, entende, Pedro? Sei lá, parecia que nada que eu pudesse fazer seria tão ruim quanto ele terminar os seus dias daquele jeito, velho, senil, caquético, tossindo como um tuberculoso. Fiz uma pausa para esfregar os olhos. Estavam carregados de lágrimas, mas elas não saíam. Estavam presas, aprisionadas pela promessa que eu havia feito de nunca mais chorar por causa dele. Minhas emoções estavam misturadas. Por um lado, eu senti um alívio. Era como se tivesse me livrado de um fardo enorme que me pesava na alma. Mas por outro lado, eu lamentava não sentir mais nada por meu pai, nem amor, nem ódio. Apenas um vazio ocupava o lugar deixado pelo ódio acumulado por tantos anos. Eu nunca me abri assim com ninguém, nem mesmo com as poucas pessoas que confiei. Mas havia algo em Pedro que me confortava. Não era caridade e nem sentimento de pena, coisas que eu odiava. Então eu contei para Pedro como eu me sentia rejeitado e de como eu fiz deste meu ódio uma fuga, um meio para suportar a certeza de que jamais seria amado por meu pai. Ah, e como eu tentei chamar sua atenção para o meu ódio. Eu queria que meu pai soubesse o quanto eu desprezava, mas nem isso eu conseguia, pois para ele eu era alguém que de vez em quando ele notava a presença e se incomodava. Sai da minha frente, feliz, some da minha vista, moleque. Mas eu precisava de um final para essa minha história, pois sem esse final ficaria eternamente preso àquele homem. Adeus, meu pai. Sinto tanto por você nunca ter me amado, mas agora eu te liberto da minha vida. Tiro você da minha mente, do meu coração ferido. Pedro, se você é mesmo o anjo do meu sonho,
Por que não diz de uma vez onde fica aquela praia? Pedro olhou para mim e fingiu estar desapontado. Horas, Rodrigo, porque é mais divertido deixar que você descubra. Ué, mas ela está longe? Não sei, depende de você. Que saco, por que ele não respondia as coisas sem ficar com tanta enrolação? Rodrigo, que foi, Pedro? O que você achou de ficar pelado na porta do seu prédio de madrugada? Ah, que bom que lembrou. Foi muita sacanagem fazer aquilo comigo. Mas que foi engraçado foi. Ele riu ao lembrar da cena. Sabia que os noias agora te chamam por lá na boca do lixo de vagalume?